em Gênesis 18, verso 18, uma palavra que Deus deu para Abraão. Quem é o Abraão? O Abraão é aquele que Deus escolhe para, através da vida e da descendência de Abraão, formasse um povo que pudesse conhecê-lo intimamente. Abraão é alguém que revela aquilo que Deus quer revelar, não apenas para ele, mas agora para todo o contexto em que ele está inserido, para as nações, para os povos, para as famílias. Abraão é a primícia, a semente de Deus para uma geração de homens e mulheres que terão como combustíveis, como objetivo da sua vida, viver pela fé. É o pai da fé, Abraão. E há uma ordem de Abraão, para Abraão, que Deus diz assim, que ao mesmo tempo é uma promessa, e ao mesmo tempo é uma ordem, um mandamento. Ele diz: Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, como é que eu vou ser produtivo? Como é que eu vou cumprir o mandamento de Deus na minha vida? Abençoando, sendo bênção, revelando Deus na vida das pessoas. Para quantas pessoas a sua luz brilhou ao ponto de mostrar quem Cristo é? Quantas pessoas tiveram os olhos do seu entendimento iluminados, porque tiveram um contato íntimo com você, que começaram a olhar para a sua vida e dizer: há um brilho em você, há uma história que você pode contar agora de mudança e de transformação. Por quê? Porque houve luz. Quando Deus quis tirar a escuridão, o que Ele disse? Haja luz. Aonde está a luz de Deus brilhando agora? Na minha vida e na sua vida. Não a nossa luz própria, mas o reflexo da luz daquele que é eterno. Então Deus está dizendo para mim e para você: cumprir os mandamentos de Deus é revelar a luz de Cristo para aquele que andava em trevas. Lá em Isaías diz o quê? E o povo que andava em trevas viu grande luz. Você já tentou dirigir um carro no escuro sem os faróis acesos? Já tentou subir ou passar por uma trilha, um caminho que você ainda não conhecia, sem que as luzes pudessem revelar os obstáculos, os buracos, o galho na sua vida? Quantas vezes, amado, nós estamos caminhando na nossa história na escuridão, nas trevas? Quantas pessoas ainda não iluminaram o seu entendimento, por isso vivem um casamento fracassado? Por isso que muitas vezes as pessoas não vão bem no seu trabalho, porque às vezes estão com o seu pensamento atrapalhado. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios o quê? O príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz de Cristo. Então o que o diabo faz? Ele vai lá e coloca algo que tampa a visão dos nossos olhos. E muitas vezes não é apenas algo que tampa ao ponto de você não enxergar nada. Muitas vezes nós somos cegados por coisas que o diabo, o Deus desse século, produz de distração na nossa vida. Por que às vezes a pessoa no trânsito bate o carro? Não é porque ela ficou cega, é porque ela se distraiu com outra coisa. E a hora que os olhos dela foi colocados em outro lugar, elas não viram os obstáculos que estavam na sua frente. Muita gente continua quebrando a cara, mesmo frequentando cultos, porque muitas vezes estão deixando o seu olhar se desviarem daquilo que Paulo diz: olha, os meus olhos estão colocados sobre o autor e consumador da minha fé. São os olhos do meu entendimento que precisam ser abertos. Aonde eu vou encontrar entendimento? Palavra de Deus, Escritura Sagrada. Em Romanos 8,19 diz assim: sabe o que acontece, irmão? Se nós não formos bênção, não há revelação para essas pessoas. Em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja que estava em Roma, ele diz assim, verso 19, parte do verso 19: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Vamos ler isso mais uma vez? Porque a criação aguarda com grande e ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Algumas versões dizem: e as coisas criadas anseiam, desejam pela revelação dos filhos de Deus. Então, essas trevas que está cobrindo a face da terra, onde a violência se multiplica, a injustiça impera, onde há pais contra filhos, filhos contra pais, onde há
alguém que diz que ama e continua traindo. Por quê? Porque ainda não foi revelado a luz de Cristo. Porque se de fato Jesus entra na minha história, se Jesus de fato é Senhor, eu temo a Deus, meu caráter é mudado. Então a maneira que eu lido no meu casamento é diferente do tempo em que eu lidava com o meu casamento sem conhecer a Deus, quando eu estava nas trevas. Se aquilo que é importante para mim hoje foi iluminado por Cristo, então de fato é algo que vem da parte de Deus. Mas se os meus olhos foram iluminados, eu continuo ainda interessado por aquelas coisas da época da escuridão, significa que os meus olhos não foram assim iluminados. Talvez eu tenha uma nova religião, mas eu ainda não temo a Deus e nem guardo os seus mandamentos. Você quer viver a vida intensa? Não há. Às vezes há tanta estupidez, porque a gente imagina que a gente pode ter um plano, um projeto de vida melhor do que aquele que Deus tem para nós. E nos esforçamos para encontrar essa vida que nós sonhamos, que nós projetamos, imaginamos. Mas quando eu me dedico a conhecer a Deus e pensar, Deus me criou, Deus me gerou, Deus tem o melhor para mim. Então o mais inteligente é conhecer esse Deus, ter a revelação de Deus a respeito da minha vida. E aí, o meu namoro, o meu casamento, o meu trabalho vai ser muito mais produtivo, intenso, melhor do que anteriormente. E sabe o que está acontecendo, amado? As coisas criadas estão gemendo, esperando a sua revelação, o brilho da sua luz. E às vezes a gente vai ficando tão voltado para dentro, até porque muitas vezes a gente nós não queremos nos expor. Ah, mas nesse ambiente você acha que eu tenho que falar alguma coisa? Você está vendo a pessoa indo para o abismo, você está vendo a pessoa sendo lá consumido pelo inferno. Se você ama, você tem que revelar a luz na vida dele. Ah, mas às vezes não vai entender, não importa. Em Ezequiel diz assim, olha, se você ver na vida de alguém que ela está fazendo uma escolha ruim, que a leve para o inferno, e você negar a ela revelar luz, essa pessoa vai morrer no seu pecado, vai para o inferno, mas eu vou cobrar o sangue dela das suas mãos. Deus está dizendo para mim e para você, que nós temos responsabilidade em brilhar a luz de Cristo, para a vida daqueles que ainda estão com o seu entendimento embotados, obstruídos pelas artimanhas de Satanás. O que eu tenho que ser, amado? Eu tenho que ser bênção. E Deus colocou algo na sua vida, único. Somos seres únicos. Pode ter alguém que se pareça demais com você, mas não é você. Pode ter gente que às vezes reage em algumas situações e circunstâncias como você, mas não é você. 7 bilhões de pessoas e ninguém tem a mesma digital que você. Se eu estou aqui, eu coloquei a mão, pode encher isso aqui de multidão e alguém vir cá fazer uma pesquisa, vai saber que eu estive aqui. Por quê? Porque a marca daquilo que eu toquei ficou empreendido onde eu toquei. Qual a marca que você vai deixar na sua existência? O que vai ser escrito lá no seu epitáfio? Quais são as obras que as pessoas verão e que Deus vê todo o tempo? Aquilo que é digno, aquilo que é bom, aquilo que tem boa fama. Efésios 4:8 diz assim, que Deus deu dons. Então há algo que é seu, que é único. Efésios 4:8 diz, Ele nos capacitou com dons. Por isso é que foi dito, quando Ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então, se a ordem primária para mim é frutificar, multiplicar e encher a terra, se a ordem última de Deus para mim é fazer discípulos de todas as nações, e Ele está dizendo que eu preciso revelar a bênção, Ele colocou agora essa semente especial, um dom. Ele levou cativo o cativeiro, em algumas versões diz assim, e derramou dons aos homens. Então há dom na sua vida. Qual o dom de Deus na sua vida? Ah, meu dom é de prosperar. E o que você tem feito com a sua prosperidade? Apenas engordado os seus celeiros? Ou você tem entendido que parte daquilo que Deus colocou na sua vida é para que as pessoas vejam a luz de Cristo? Qual o seu dom? Meu dom é de aconselhamento.
Será que você tem gastado tempo de assentar e ajudar as pessoas na sua escolha, revelando a elas o caminho de Deus? O seu dom é de curar, seja através da medicina, seja através da sua oração. Porque é isso que ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, lê comigo. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12 juntos, porque é importante você entender isso. Porque há uma ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida, e há algo que é uma semente de Deus na sua vida e na minha vida, que é única. Ele diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o quê? O bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer.